Douglas, será se o Hilário vai chegar hoje? Pois então, cara, eu acho que não, hein? O Totoro já apareceu, pegou o ônibus. A Satsuki e a Mei esperaram o pai já chegou. E a gente tá aqui nesse ponto e nada do Hilário aparecer, cara. Eu acho que hoje ele não vem, não, hein? Tô com fome. Então bora pra casa comer e gravar, né? É, eu acho que vamos ter que gravar sem o Hilário dessa vez, hein? Está começando agora o Fliperama Nerd. Hoje o Fliperama Nerd vai conversar com vocês sobre o meu amigo Totoro, uma obra clássica do estúdio Ghibli. Mas antes de começar, uma passada rápida aqui pelos nossos queridos integrantes da mesa de hoje. Estamos com Bittencourt. Preparem suas fichas. Cadê as minhas fichas que não foram preparadas? Calma, Que meu amor, isso? calma. Tá. Eu sou o host, calma, tô ansioso. Botou o pau na mesa. Além do Bittencourt, estamos aqui com o Mário Verde Oba! e o nosso querido Roqueto. Fala, galera! Percebeu que só o Roquete é querido, né, Luigi? Eu e tu aí. Foda-se, né? Eu aceito. E, após a apresentação dos nossos integrantes, preparem suas fichas porque está começando mais um Fliperama Nerd. Ó, foi o suspense no ar, hein? Gostei. Gostou? Meteu o suspense. Hoje vamos falar de um filme muito legal. Ultimamente eu tenho assistido outras obras do estúdio Ghibli. Eu assisti antes de meu amigo Totoro assistir Vidas ao Vento, fica aí a recomendação também. Mas hoje eu gostei muito da gente ter escolhido assistir, na verdade, escolhido falar, né? E porventura eu acabei tendo que assistir de meu amigo Totoro, porque é aquele filme que dá um quentinho no coração. O Totoro, ele é muito fofinho só de existir, né? Uhum. Mas, assim, eu assisti a meu amigo Totoro pro cast, mas e vocês? Como foi o primeiro contato? Vocês já tinham assistido? Cara, então, eu assisti o filme antes de ir pro Japão. A gente teve uma viagem pro Japão esse ano ainda. E eu jurava que a gente ia pro Museu do Estúdio Ghibli, mas não deu certo. Então, eu assisti o filme antes de ir pro museu, porque, cara, o Totoro é a cara do Estúdio Ghibli, né? Hoje a logo do Estúdio Ghibli é o Totoro. Não é possível que eu vou pra lá sem conhecer o filme. E foi aí que eu assisti, embora não deu certo, a gente não foi pro museu. Acabou que não deu certo esse rolê aí. Mas, cara, valeu muito a pena mesmo. Me arrependi de não ter assistido antes, porque é um baita de um filme, é um filme muito gostoso, é um filme muito legal. E super recomendo, enfim. Vamos pegar esse cast inteiro pra falar sobre ele. E, cara, bom demais. Assim como o estúdio Ghibli, ele é praticamente a Disney do Japão, a gente pode falar que o Totoro é o Mickey, né, do Japão, praticamente, né? É tipo isso. Ou esse cargo é do Mario? Talvez esse cargo seja do Pikachu. Putz, verdade, tem o Pikachu, né? Tem o Pikachu. Mas dos filmes de animes do estúdio Ghibli é o Totorozinho, né? Não tem como. Pro cast foi a primeira vez agora que eu assisti agora o filme, mas é claro que eu sempre ouvi falar do meu amigo Doutor. Eu já vi vários trechos do filme aleatoriamente pela internet, já vi imagens dele, já vi também ele sendo referenciado diversas vezes. Ele é um marco realmente cultural em questão de, tipo, cultura de anime, essas coisas, por causa que muita coisa acaba fazendo referência, seja o Totoro, ou cenas lá, por exemplo, da cena da chuva, a cena do gato ônibus, ou até mesmo quando ele grita lá em cima lá da árvore. Tem bastante coisa atual, um pouquinho mais antigo, mais... tipo, vamos dizer, uns 2010, alguma coisa assim, sempre acabam fazendo uma referência, e até mesmo algumas coisas midiáticas do Ocidente acabam fazendo referência. A meu amigo Totoro, se eu não estou enganado, teve referência disso até mesmo nos Simpsons, né? Ah, mas Simpsons tem referência até sobre o futuro, cara. Sim, Exato, mas é que tem um monte de coisa. A questão é que o Totoro influencia muita coisa, até mesmo fora do Japão, do outro lado do mundo. Então foi legal conhecer, tipo, parar realmente para assistir. E eu até quero parar para assistir outros filmes do Ghibli que eu nunca assisti. Um deles que eu tinha até parado para assistir, eu tenho que terminar, que eu parei na metade, é o do Porco Rosso, que eu tô querendo terminar de assistir. Mas sim, adorei conhecer lá a capa do Estúdio Ghibli. Ainda tem isso, né? Por culpa do Douglas, também foi meu primeiro filme do Estúdio Ghibli também. Tipo, nunca tinha assistido nada,
nem A Viagem de Chihiro. E olha que teve o Checkpoint, né, de Estúdio Ghibli. Nossa, real, né? Eu não posso falar que é o primeiro, por causa que o primeiro que eu vi foi a Viagem de Chihiro no cinema. Eu vi no cinema. Nossa, você viu no Foi cinema? muito legal. Eu vi no Caralho. cinema. Aí denunciou a idade, hein? Putz. Pois é, eu veio sempre falo a minha idade, eu tenho a mesma idade do Pokémon, gente. Eu sempre falo. Eu não tenho vergonha, não. Cara, mas é muito doido, né? A gente vê que esse filme foi de 1988, tá ligado? E a qualidade dele é excepcional. A gente sabe que na época não tinha a tecnologia que tem hoje em dia. E também é muito porque fala ali do Miyazaki, né? Ele é meio purista em questão de animação. Mas naquela época não existia muita tecnologia também pra isso, né? Mas, cara, você vê que tudo aquilo foi feito à mão. É absurdo, sabe? E, tipo, na tecnologia da época, de 1988, é muito doido, cara. Eu acho que, tipo, o negócio não é nem a questão da tecnologia, sabe? Mas é como a técnica é muito perfeita. Sim. Porque ele dá conta de trabalhar os cenários. Tem, por exemplo, a cena quando elas estão subindo lá no sótão lá da casa. Que é aquela cena lá, pra quem entende um pouquinho de animação, basicamente você pega um desenho gigantesco e bota a câmera pra ir percorrendo o desenho, sabe? Só que ele dá conta de encaixar esses aspectos da animação tão bem, mas tão bem, que fica a cena bonita. Tipo, a fotografia do filme inteira é bonita. Tipo, dá vontade de eu pausar o filme e transformar em wallpaper da minha TV e deixar lá. Tipo, cenas do Estúdio Ghibli no geral, mas, tipo, cenas de Meu Amigo Totoro, principalmente a cena da chuva, que pra mim é maravilhosa. Excepcional. Tipo, cara, o filme todo, ele dá uma calma. Eu tava falando um pouquinho, hoje meu dia no trabalho foi extremamente corrido. Eu saí de 2 treinamentos de 2 horas seguidas e fui assistir o filme. Eu acalmei, tipo, eu tô quase dormindo aqui. Eu saí do filme e vim gravar, né? Sim. Então eu tô quase dormindo aqui, bicho. Não, e a trilha sonora também ajuda muito pra isso, né? Aquela trilha sonora que parece que te abraça junto com aquela animação fluida, enfim. É maravilhoso, né? É aquela parada de ser o filme cozy, né? Que nem a galera fala, de ser aquele filme conforto. Eu não sei vocês, mas eu também notei uma coisa que é é um efeito lá do estúdio Hanna-Barbera, que é tipo usar aquele um pouquinho de fundo cíclico, por exemplo, quando ela tá lá no ônibus gato lá percorrendo a floresta, que é tipo fica abrindo pra ela, aí vai de frente. Eu senti aquilo lá um pouquinho uma técnica do estúdio da Hanna-Barbera, que é fazer o fundo percorrer várias vezes o mesmo fundo, sabe? Meio que repetir a animação ali, eu senti e eu acho que foi bem aplicado ali pra dar aquela impressão de tipo a floresta é muito longa assim, sabe? Então eu achei bem legal e é tipo, Total. eu diria que encaixa perfeitamente por causa que realmente naquela época em questão de animação, acho que a Hanna-Barbera tava em alta, né? Então eu acho legal ver um pouquinho dessa influência chegando do outro lado do mundo. Mas a gente falou aqui um pouquinho sobre, digamos, o estilo de design do Miyazaki, né? Que é a grande cabeça dentro do estúdio Ghibli. Mas vamos falar para os nossos queridos ouvintes, afinal, o que é o Totoro, né? Nosso querido amigo Totoro, qual é a história? A sinopse de Meu Amigo Totoro, ele é um filme que, como o Bittencourt falou, foi lançado em 1988. Ele foi lançado junto com O Túmulo dos Vagalumes. Caraca. E eles eram uma sessão dupla. Você comprava para assistir um e assistir o outro. Nossa, bicho. Em uma parte. Mas Cara. só que Meu Amigo Totoro foi uma baixa de tickets, né? De ingressos. Ele performou muito mal nos cinemas, ao contrário de Túmulo dos Vagalumes. Porque apesar da sessão, você tinha a opção de sessão dupla, né? Você também tinha os tickets individuais e talvez até para, na época, algo mais próximo ali do fim da Segunda Guerra, o Túmulo dos Vagalumes, ele provavelmente conversou até com pessoas adultas, né? Por causa do tema tratado. Mas Meu Amigo Totoro, apesar de ter performado mal no cinema, o Totoro virou o símbolo da Ghibli e ele é o mascote até hoje. Mas a sinopse passa com 2 irmãs, se mudam para o interior e elas começam a morar numa casinha só com os pais delas. O nome das irmãs são Satsuki Kusakabe e Mei Kusakabe. Uma brincadeirinha que o Miyazaki fez aqui é que Mei é maio em japonês ali. E Satsuki é uma palavra usada, uma palavra mais antiga deles, usada para 5º mês do ano, sabe? E aí, legal. então, os nomes das 2 irmãs meio que referenciam maio. E
elas se mudam para o interior junto dos pais dela. E de início a gente não tem essa informação, mas logo o filme trata de nos revelar que o motivo pelo qual elas só estão com o pai, né? Porque a mãe dela está muito doente, a mãe delas. E o filme passa muito por esse sentimento, né? O sentimento de duas crianças estarem ali confrontando tudo isso, essa mudança de vida, falta da mãe. E eu acho que é nisso que a história começa a andar. Esse início de meu querido Totoro, né? Ele é muito, vamos dizer assim, é muito pouco convencional para filme, porque meio que ele não nos diz nada ali, além de termos duas irmãs. O início é só elas brincando. O Miyazaki não nos faz questão de dizer nada ali. Uhum. E como eu falei, normalmente é dito logo o porquê elas estão se mudando ou algo assim, mas ali as coisas são contadas de forma bem natural. E esse início a gente não espera pelo que vai vir nas próximas cenas. Eu, como já sabia, o nome do filme é meu querido Totoro, meu amigo Totoro. Gente, eu tô toda narrando o nome do filme, mas é Chama de meu querido. Totoro. É que ele é um querido, né, cara? É um querido. É que ele é um querido, mas é muito estranho esse início, porque normalmente quando a gente vê animações, principalmente americanas, quando se tratam de uma figura animalesca e fofinha, normalmente o filme gira em torno dela, sabe? Tipo, sei lá, um Simpu, algo assim. Então eu passei muito tempo do filme esperando mais do Totoro, mas o Totoro, apesar do título do filme, ele é mais uma peça ali e no final o filme gira muito mais em torno só das irmãs do que eu imaginei. Uhum. É por isso que esse início ele foi bem legal. Eu gostei bastante dessa abordagem do Miyazaki. Mas vocês sentiram isso também quando começaram a assistir? Sim, eu acho principalmente isso muito mágico dentro do filme, né? Porque realmente é o que você falou, né? Antes de assistir, eu tava com o mesmo sentimento que você. Pô, o Totoro é a capa do Estúdio Ghibli, né? Meu amigo Totoro. Então, ele vai aparecer do início, vai ficar até o final ali, ele vai ser quase como se fosse o protagonista, ou vai ser o protagonista. E realmente não, né? A protagonista são as duas irmãs, eu acho que principalmente a mais nova, né? Mas ambas são as protagonistas. E eu acho muito bonito e muito legal da forma que é mostrado tudo isso, né? Principalmente como o Totoro, né? A natureza e todas essas coisas vêm como forma de conforto para elas superarem essa barra que elas estão passando de, ter a mãe internada, não conseguir visitar a mãe direito e tudo mais. E esse começo, eu concordo, é um começo bem lento, né, entre aspas, comparado com as obras que a gente tem hoje em dia, mas se a gente parar pra pensar também, é uma obra de 88, né, então a gente não tinha tanto esse imediatismo como a gente tem hoje em dia, né, que hoje tudo tem que ser na hora, TikTok e tudo mais. Então, é bem devagar, é mostrado a vila no qual elas estão se mudando, mostra a casa, elas desvendando a casa e aquela teoria de, nossa, essa casa é mal assombrada, então, vamos ver aqui se tem monstros ou não, tem coisa mágica, e conhece a vizinha. Então é toda essa coisa pra introduzir ali o bairro, né, e a casa. Deu até vontade de morar no meio do mato, viu? Nossa, deu, né? Nossa, que deu paz, vontade. né? Bicho, eu quase abri o celular e comecei a pesquisar. Quanto é que é uma casinha no meio do nada no Japão, velho? Sim. Deu vontade, velho. Luiz, eu acho que a gente não compartilha o meu sentimento. Desculpa, eu nunca vou querer morar no meio do mato. Eu nunca vou querer morar no meio do mato. Por mais fantástico que pode parecer os filmes relatar essas coisas, eu não vou querer. Não, essa vontade ainda não bateu no seu, Roquete. Mas vai bater. Eu também pensava do mesmo jeito. Luiz, eu sou mais velho que você. Não. Eu pensava do mesmo jeito que você. Até eu começar a pegar trânsito em Goiânia. Ô, diacho, bicho. Ou vontade de morar, sei lá, em Goiatuba, no interior de Goiás, sabe? Tipo, vontade de fazer uns trem assim, velho. No interior do Japão, entra no ritmo do filme. Também. Eu, que nem o Douglas, eu tava com um pouquinho de expectativa já de ver o Totoro, assim, no começo, mas já vendo um pouquinho lá o passo do estúdio Ghibli, né? Que é a introdução à história, aos personagens. Então eu pensei, vai ser uma coisinha daquela que é tipo, vai introduzir o cotidiano agora para depois introduzir o fantástico. Então eu tava esperando, depois apareceu o Totoro, numa pegada lá, que nem foi lá, é uma pegada estilo de Alice, que foi onde
explorar até onde o buraco do coelho vai, literalmente. Que a May vai lá explorar lá o mato e acaba achando o buraco lá e cai onde tá o Totoro. Então eu senti isso. Sim, e sobre essa parada de explorar, algo que eu achei muito foda é que, obviamente, né, as nossas referências são mais ocidentais do que orientais, né? E quando tem essa questão de explorar a casa, e até que nem o Rocket falou, naquela parte delas entrarem no meio, a criancinha, né, no caso, entrar no meio do mato para que encontra o Totoro e tal, tudo parece que é meio que montado pra uma cena de terror. Porque meio que no início, quando elas estão explorando a casa, aparece lá aquelas fuligens que andam e tudo mais, e ela vai subindo a escada e, tipo, meu Deus, vai chegar lá, vai ter fuligens e vai dar susto. E não, é uma coisa aconchegante. Essas fuligens são do bem, não tem coisa do mal, sabe? Então, pelo menos eu assistindo, me passava uma sensação de, cara, quando ela subir ali no terraço, vai ter um jump scare, vai ter um susto. E não. Era algo cotidiano. E ali, que nem o Rocket comentou deles indo atrás do Totoro, era ela pegando ali as sementinhas, parecia tipo uma emboscada, tipo um João e Maria da vida, assim, sabe? Sim. Tipo, ela pegando doce, chega Nossa, lá. bicho. E não, e é algo fofo, pô, chega lá e tem algo colhedor e tudo mais. Eu não sei vocês, mas muito desse começo aí, em questão tipo, um pouquinho a ambientação e também até mesmo os coelhinhos de sujeira lá, as fuligens, eu também senti que influenciou muito até em obras futuras, até principalmente que a Viagem de Chihiro, que eu lembro que Sim. tem aquelas aranhinhas lá, os negócios, Bem eu lembrei parecido. muito na hora que eu vi o negócio, eu pensei, eles devem ter tirado daqui um pouquinho a ideia e passado pra frente, né? E também muita ideia, tipo, criança de mudança vai lá pro meio do mato e dá uma explorada em uma região que é, tipo, dominada de floresta e tem aquelas estátuas sagradas, pequenos templos na floresta. Então eu fui vendo isso e eu fui lembrando na cabeça da Viagem de Chihiro, o começo, pelo menos. Lembra mesmo. Pensar que é, tipo, isso aí mas eu não tô falando que o Viagem de Chihiro influenciou, não. Eu só deixando claro que é, tipo, eu tenho a noção que o do Totoro é antes da Viagem de Chihiro, então eu tô querendo dizer, tipo, legal ver o que influenciou pra frente, né? Nas obras futuras. Eu discordo um tiquinho do Douglas de ficar nessa apreensão, achando que vai ter susto, tudo tal. Não achei isso daí não, bicho. Eu achei muito mais o comecinho do filme explorando a inocência da criança, sabe? De querer conhecer o mundo e tal. Véi, sendo muito sincero, um negócio que eu mais lembrei, o Rocket vai entender um pouquinho melhor, mas é a história do Satoshi, do Pokémon. Que ele ia pro meio do mato pra colecionar inseto. Querendo ou não, é uma situação que, tipo, na infância, principalmente pra gente aqui, ocidental, brasileiro, é muito distante disso, né? De você poder estar num ambiente que você pode explorar. Porque aqui no Brasil, você vai explorar a rua, ser assaltado. Você vai explorar o mato, tem um bicho radioativo que vai te morder e você vai, sei lá, virar uma bola, sabe? Então, é algo mais como Nos melhores dos casos tem o bicho radioativo, né? Os melhores dos casos. Não, o Luigi tá certo nisso, por causa que realmente no Japão muita criança tem o hobby de colecionar insetos lá, sair pra catar inseto, e isso é explorado no filme, que é uma criança explorando o negócio, e o que ele tá falando de lembrar do Pokémon que tá certo também, por causa que é isso que influenciou a criação de Pokémon, o hábito de colecionar insetos. Pois então, e eu acho que é aí que entra isso que eu comentei, né, de tipo, da gente ter esse olhar, né, das nossas vivências, das coisas que a gente tem costume de assistir, pelo menos foi assim que eu me senti, né? E eu tava esperando ali, né, nesses momentos de acontecer algo assustador ou enfim, alguma coisa assim. E não, né? A cultura deles é diferente, a forma que ele mostra a história é diferente. E isso é legal. A gente tá muito machucado, Douglas, a gente tá sempre esperando o pior. Exatamente, a gente tá muito machucado. Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram nesse início. E, pô, foi muito legal de a gente ver as crianças explorando, mas o que eu acho mais legal é que, em certo ponto do filme, a gente começa a entender que não tem nenhum grande vilão na história, né? A história é sobre duas crianças enfrentando grandes mudanças e grandes acontecimentos que tem na vida delas, né? E o Totoro tá lá pra confortar, ajudar elas quando elas precisam de ajuda. E eu amo como, durante todo o filme, o Miyazaki, ele não fala e ele não faz questão de te falar se o Totoro é real, se o Totoro existe, se o Totoro é só uma crença infantil
E isso é maravilhoso porque eu sinto que ele quer o tempo todo passar pra gente sobre esse olhar infantil e sobre como coisas lindas acontecem somente no olhar das crianças ali. Como vocês falaram, um dos motivos que o filme se passa no interior ali do Japão, né? É justamente porque o Miyazaki, pós-Segunda Guerra, morou. Ele morou na zona rural japonesa e se baseou muito na vida dele para poder se basear pro filme. E apesar de não falar, a gente tem as nossas duas irmãs maravilhosas, que são a Satsuki Mei. Nós temos o pai, que é só o papai, e a mãe, que é só a mamãe, né? Assim, Uhum. não tem Eu nomes. não lembro de. Eles não têm nomes, e eu acho que é justamente pra gente entender que a jornada é delas. Ali, tipo, só quem tem nomes no filme são as crianças. Mas tem Correção. A nome. vovó. Não, tem nome do pai. Exato, fala quando ela vai ligar pra ele lá do Ah, é verdade. do escritório. É escritório ou laboratório de arqueologia, né? Uhum. Aí o Hawking foi barrado de mandar fake news. Ele não fala, né, Kusakabe? Se eu não me engano, ela fala, eu quero falar com o professor Kusakabe. E Kusakabe é o sobrenome dela. Ah, aí, ó. É só tipo Então o Hawking mandou Satsuki fake news. Kusakabe, Mei Kusakabe, e ele é só o Kusakabe. Caralho, nós pediu truco, o Hulk pediu 6, hein? Né, Aí, não? desculpa. Aí, ó. Fui Aí refutado, fica pra- parabéns, Rock. Não, fica pra sessão dos comentários. A galera que tá escutando o cast aí, fala aí quem que tá certo. Quem mandou fake news e quem Fui não mandou. refutado, mas justo. 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 E a vovó é só a vovó, né? Que é a vizinha que ajuda elas. E ajuda, não só elas, né? Ajuda toda a família. Uhum. E a jornada das crianças é tanto que a gente tem. O nome me escapuliu, mas a gente tem um rapazinho que ele é meio que o netinho da moça vizinha que elas chamam de vovó. E ele se apaixona pela Satsuki, muito fofinho, e aí ele não consegue falar na frente dela. Então toda vez que ele precisa falar com ela, ou ele tenta chamar a atenção dela sendo besta de jeito que o homem é, tipo assim, meu Deus, tua casa é assombrada, e sai correndo. E é isso. A primeira interação dele com a menina dele se apaixonou. Ou quando ele vê elas na chuva, né? Uhum. Que ele dá o guarda-chuva pra ela. Porque tem duas chuvas no filme. E a primeira é essa que ele dá o guarda-chuva pra ela. Mas eu só queria também comentar do próprio. É Kenta, né? Ou é Kanta? É o cantar. Isso, Kanta. Eu olhando pra ele, eu vendo aquele chapéu dele, eu tava toda hora lembrando do Túmulo dos Vagalumes. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Sim, sim. É um chapéuzinho parecido, né? Exato, é o chapéu lá do. É militar, né? Acho não. Mas tipo, basicamente eu olhava pra ele e ficava pensando do irmão mais velho lá do filme do Túmulo dos Vagalumes, pensando, será que eles botaram alguma relação aí de fundo e não falaram pra ninguém? E ainda tô em choque. Que ideia de colocar em sessão conjunta, meu amigo doutor e Túmulo dos Vagalumes. Nossa, sim, né? É o trauma seguindo da sessão de terapia, velho. Um negócio desse, bicho. É tipo isso. Acho que o Totoro é pra você ficar mais tranquilo depois de muitas lágrimas, né? Acho que deve ser tipo isso. Mas só voltando um pouquinho ali, que eu queria comentar também, a primeira aparição do Totoro, né? Que o Rocket tinha começado falando que ela tava explorando lá o meio do mato e acaba encontrando o Totoro. E aí eu acho muito legal, né? Porque a gente consegue ver o tamanho do Totoro em proporção àquela criancinha de 4 anos, né? Que nem a gente comentou, uma criança sem medo, explorando a floresta, vê ele, acha ele fofinho, acha ele legal, sobe em cima da barriga dele, ele dá aquela... Não é bem um grito, né? Ele abre a boca ali. Ele dá aquela soncada de pai. É, tipo isso. E ali a gente consegue ver o quão grande, sei lá, forte, ou até meio poderia ser amedrontadora aquela criatura, pode ser, mas não é. Ele é um bichinho fofo que estava dormindo, a menina foi lá, acabou acordando ele, deu uma risadinha, ele volta a dormir com ela ali, naquele momento de, querendo ou não, acolhendo ela, né? Depois dessa mudança, depois dessa loucura, e ela estando sozinha ali enquanto o pai tá trabalhando, a irmã foi pra escola e tal. Então, ele serve como um aconchego pra ela, né? E isso eu acho muito bonito, que nesse momento a gente já entende qual que é a intenção do Totoro aqui dentro, né? E é muito legal. Outra coisa também que eu acho muito legal é que quando ela sai, conta aquela história pro pai, pra irmã e tal, a primeira coisa que o pai faz é realmente acreditar nela e eles irem lá na floresta meio que cumprimentar, né, o rei da floresta, agradecer no santuário. Então, o pai não chegou e falou, menina, é bobagem, não sei o quê. Não, ele respeitou, mesmo que nem o Hawk falou, né, ele nunca deixa claro se isso é verdade, se é coisa da cabeça ou não, mas ele respeitou, entendeu? E, pô, vamos agradecer porque ele cuidou de você, sabe? E eu acho isso muito bonito. Mas ele comenta que aquela casa, aquela região foi a região que o pai cresceu, né?
Bem nessa cena, quando eles vão lá agradecer o Totoro na árvore grande lá, ele falava que quando ele era criança ele ficava louco com aquela árvore. Então ele provavelmente cresceu lá e ele sabe das lendas, sabe Uhum. do misticismo que tem na região, então é meio que ele também apoia e incentiva as meninas também de pegar. Pô, o pai delas é muito legal, velho. Muito fofo, cara. Muito legal mesmo. A gente não conversou muito sobre talvez a principal cena da obra, que eu acho que, na minha opinião, é a cena que ela resume o filme Totoro como ele quer passar, que é aquela cena do guarda-chuva, né? Uhum. Totoro e Totoro não só o personagem, mas o filme. Dentro do filme, a natureza, ela não tá ali só como forma contemplativa, ela participa ativamente dentro do filme. E é muito legal naquela cena delas que elas vão esperar o pai, né, na estação de ônibus, porque o pai, ele trabalha na cidade, ele é professor. Se eu não me engano, ele trabalha na parte de arqueologia, né, quando ela vai chamar eles no centro da faculdade, ele trabalha na parte de arqueologia, e elas foram esperar ele porque ele estava demorando a chegar, e estava chovendo, e elas foram levar um guarda-chuva para ele. E chega o Totoro, né? Que é a primeira vez que a Satsuki vê o Totoro. E é muito legal, porque assim, os filmes do Estúdio Ghibli é pra você contemplar cada forma, sabe? Então, quando as expressões dela, quando ela vê o Totoro por debaixo do guarda-chuva, ela olha pra baixo, aí depois olha de novo pra saber se ela tá realmente vendo. E é muito fofinho. Aí começa a chover e ela dá um guarda-chuva que ela levou pro pai dela, né? Porque o pai dela tava sem guarda-chuva, e ela levou um guarda-chuva pro pai dela. E aí ela desce o guarda-chuva pro Totoro. E o Totoro começa a perceber que toda vez que a gotinha baixa no guarda-chuva faz um barulhinho diferente. E um barulhinho que pra ele, que é da natureza, nunca tinha ouvido. Ele não tem um guarda-chuva na natureza. E ele começa a ficar muito feliz com isso. E tipo assim, eu sinto que é o Miyazaki falando, pô, olha como qualquer coisinha simples do dia a dia pode ser maravilhosa, sabe? Se você parar pra prestar atenção no seu dia, até o cintilar de uma gota no seu guarda-chuva pode ser um som extremamente animador pra alguém que nunca viu. Então a gente tem que valorizar essas coisinhas do dia a dia. Até porque a gente assistiu um filme de 1h30 simplesmente dos garotinhos vivendo a sua infância. Então eu gosto muito como o Miyazaki consegue passar isso de forma fenomenal no filme. Sim, e também o como é legal que o Totoro também chega ali pra confortar ela nesse momento, né? Então faz tirar uma risada, faz elas se sentirem melhor, porque elas estavam apreensivas, esperando o pai, não sabia se o pai ia chegar, quando ia chegar, na chuva, no frio, a irmãzinha com sono, com medo do escuro e tal. Então ele chegando lá faz tirar essa risada, faz a Satsuki ver ele pela primeira vez e ficar encantada. Então, isso é muito legal, né? E logo depois chega o gato ônibus gato, Cat Bus, e busca ele, que é uma cena do caralho também. A Mei chama de gatônibus. Gatônibus. Mas antes de falar do gatônibus, só um comentário, porque é raro de eu ter cenas que eu fico tocado pela questão de fofura. A cena do guarda-chuva foi um negócio que, bicho, eu comecei a gargalhar, velho, tipo, de sem saber o que fazia, sabe? Porque a cena, velho, aquela cena é muito bonita, velho. É muito bonitinha, muito bonita. Tipo, o Totoro curioso, tentando entender como é que funciona o guarda-chuva, dele fuçando, que foi um negócio, tipo... Como é que eu vou explicar? Tipo o Tarzan, dele pegando os utensílios tentando entender o que é. Sim. E aí quando ele pega e, tipo, essa cena da gotinha caindo, dele pegando, pulando pra fazer bagunça, pra conseguir escutar. Bicho, muito legal. Ainda mais quando ele começa a soltar o sorriso, tudo. Eu comecei a gargalhar, velho, com a cena, bicho. Eu não sei vocês, eu também achei muito legal na hora que chega o gato ônibus lá e... Ele tá simplesmente levando o guarda-chuva embora, mas tipo, ele dá um presentinho pras meninas lá, como se fosse um pagamento, tipo, obrigado pelo guarda-chuva que deu pra ela. E ele vai tipo, ele é o guarda-chuva do pai. Sim. É muito bom, né? E aí, ele paga elas, os guarda-chuvas, com esse presentinho. E depois, a Satsuki e a Mei, os pais dela chegam logo após ele pegar o gatônibus. A cena do gatônibus é sensacional porque
Ninguém espera que vai ter um ônibus de gato chegando do nada e levando o Totoro embora. Mas chega um ônibus de gato e leva ele embora e foda-se. Na outra cena, eu gosto muito também, porque a Satsuki é mostrada ela escrevendo algumas vezes, mas na minha cabeça era meio que um diário, né? Depois mostra que eram cartas pra mãe dela. E ela descrevendo o dia a dia pra mãe dela e em nenhum momento, por exemplo, a mãe dela leu a carta que ela fala do Totoro, da mesma forma que o pai dela, do lado delas, nunca falou, minha filha, isso é, sei lá, a sua imaginação de coisa fofa. A mãe dela lê sobre o Totoro e ela não nega o Totoro, ela só fala, mas deve ser bom ter uma floresta atrás de casa, sabe? Eu sinto que é o Miyazaki falando, pô, eu acho que ele eu não vou te falar que ele não é real, sabe? Eu vou deixar pra você decidir. E logo depois disso, meio que complementando isso, tem a cena da árvore. Porque como o Totoro parou pelo guarda-chuva com sementinhas de meio que nozes, elas plantaram essas nozes e todo dia a Mei ia lá ver se a noz tinha crescido e ela nunca crescia, né? Mas assim, nunca que eu falo é, sei lá, 3 dias ela plantou e não tinha brotado. E ela tava ansiosa. E tem aquela cena da árvore, porque. E a cena faz questão de dizer que o pai dela tá do lado, sabe? E a gente fica, oxe, ele não tá vendo nada, tem uma árvore gigante, meu patrão, crescendo assim do seu lado. E é verdade, não é? É muito fofinho. E A cena eu eu acho bem gosto legal. porque a cena é muito foda, é muito fofa. E no outro dia os brotos crescem. E aí a gente fica, pô, mas elas viveram um sonho, mas os brotos cresceram. Como é que pode ser um sonho se os brotos cresceram? Eu gosto que o Miyazaki, ele tá sempre todo brincando com a gente, sabe? Dizendo assim, será que foi verdade ou não? Será É que foi real ou verdade ou não? não? É Com verdade que ou você tá olhos, louco? com que olhos você quer enxergar esse filme? Como o senhor que não tem nome chato como um adulto ou como uma criança que só quer ver as maravilhas do mundo? Eu amo essa parte do filme. E eles em cima da árvore tocando as caçambinhas. Nossa, mano, muito fofo, velho. Nossa, muito legal, velho. Muito bom, velho. Eu adorei que ele simplesmente tira o peão do nada lá e sobe. Não, e outra coisa também que eu acho legal é a dancinha ritualística que eles fazem pra árvore crescer. Muito fofo. Meio que puxando o broto pra sair pra fora. Aham, muito legal. Sim, e sobre a musiquinha que eles estão tocando em cima da árvore, quando eles começam a tocar, o pai deles está escutando música, né? Então ele tá trabalhando lá e ele começa a ouvir a musiquinha, fica feliz, então a gente... É muito fofo essa parte. E logo depois disso, depois dessa parte da árvore, a gente meio que vai indo pro... Não é clímax, porque eu não vou dizer que o filme tem um clímax, a gente vai se aproximando do final, né? Quando elas recebem uma carta, porque elas tinham uma promessa do hospital que a mãe delas as visitaria no próximo final de semana, né? Uhum. E aí elas recebem uma carta do hospital, pro pai delas precisaria falar com o hospital urgentemente. E foi aí que ela teve que ligar pro pai dela ir no hospital. Teve toda essa cena que a gente comentou sobre o nome dele, mas que ela fala, não, eu queria falar com o professor Sakabe, coisa assim, que é o sobrenome dela. E aí a gente chega no clima de ter a Mei fugindo. A Mei não entende porque que a mãe dela não tá lá, ela não entende que a mãe dela tá doente, ela só quer estar com a mãe, ao mesmo tempo que a Satsuki, que é uma criança que pela mãe não estar lá, tá assumindo responsabilidade se ela obviamente não tá capacitada pra arcar, porque ela é uma criança, ela às vezes tá tendo que cozinhar, porque o pai dela tá cansado e acordou um pouco tarde, e ela se sente um pouco na responsabilidade de fazer alguma coisa. Como ela tem mais noção do mundo, ela começa a entender ou achar, né, que a mãe dela pode vir a falecer, ela também desaba, porque ninguém mais tem apoio emocional ali, e aí o apoio da Mei, que era uma neném, era a Satsuki, e o apoio dela desabou e ela ficou sem saber o que fazer, e aí ela foge, né? E tem todo o desenrolar. Pô, essa cena ela é muito triste, ela me toca muito, porque os personagens passam muito bem o que eles estão sentindo lá, sabe? Eu me sinto tão aflito quanto ela quando ela tá no telefone esperando o pai dela retornar. É muito foda. Uhum. E tem muitas camadas, né? Uma cena dessa. Eu acho que, tipo, quem é o irmão mais velho sente um pouco isso mais na pele, que é aquela situação de, tipo, sei lá, você tá em casa tendo que cuidar do seu irmão, da sua irmã mais novo, mais nova, e, tipo, o que passou por mim naquela cena lá foi, tipo, ela tendo um desespero de, tipo, pô, ela tá sobrecarregada, ela tá tendo que
pegar e, tipo, abrir mão de parte da infância dela pra ajudar o pai, ajudar a família, ajudar a irmã, tudo. E o que eu senti foi muito, tipo, passar na cabeça dela de, tipo, putz, eu não vou voltar a ter infância, sabe? Se minha mãe morrer, além de eu perder minha mãe, eu perco também esse lado. Então, Uhum. é uma situação, tipo, que também reflete um pouco quando você é o irmão mais velho e, tipo, situação besta, sabe? Tipo, às vezes você tá criança, os pais tiveram que sair e, sei lá, comprar pão na padaria e você teve que ficar olhando seu irmão, sabe? Aí, que eu acho que é uma situação que todo mundo já passou. E aí vem aquele medo, putz, se não voltar, algo assim. Uhum. E agora eu vou entrar em defesa dos irmãos mais novos, porque eu sou o irmão mais novo. Não que tenha defesa, né? Faz todo sentido o que vocês falaram. Mas também eu entendo o lado da May de se sentir desamparada, né? Tipo, a irmã mais velha era o exemplo, era quem ela se apoiava nesse momento difícil e ver a irmã dela lidando bem, né? Com tudo isso que tá passando, deixava ela confortável, né? E também tem toda aquela cena da May tá com o milho que ela pegou e aquele milho ia ser o presente da mãe. E aí ela vê a irmã mais velha, no qual era o apoio dela, despedaçar, ela fica sem destino, né? Ela fica desamparada. Então ela sai correndo a todo custo atrás da mãe dela, porque é a pessoa no qual ela queria ver, né, a todo momento, mas a irmã que tava lá segurando ela pra esperando aquele momento acontecer, né? Então é bem triste, né? A gente vê. Eu ver a May desse jeito, eu fiquei, caraca, mano, é uma criancinha de 4 anos fugindo com milho na mão, coitado. Então é uma cena bem angustiante mesmo, que nem vocês E é comentam. mais angustiante ainda quando ela tá sumida e não mostra de jeito Uhum. nenhum. E a única coisa que a gente vê dela seria, tipo, o sapatinho no meio do lago, né? É do lago, não. Nossa, que desespero, né? É aquele negócio que, tipo, acho que o Douglas vai entender, é, tipo, eu acho que ele pensou nisso por causa dos. A gente já tá gramatizado por um monte de filme aí, a gente já pensou o pior cenário, né? Sim, 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 exatamente. A gente já pensou o pior que poderia acontecer ali. A cena que a vovó chega pra ela e pergunta: esse é o sapatinho da May? Aí eu gosto muito porque ela não responde de imediato, como se desse tempo pra todo mundo que tá assistindo respirar pra Aham. resposta dela e ela fala que não e todo mundo fica: "Ah, graças a Deus." Sim, exatamente, cara, E exatamente. com isso a gente se encaminha ali pra última cena, né? Que é ela, todo mundo procurando, e aí ela entende. Ela lembra que a irmã dela falou, na primeira vez que ela encontrou o Totoro, foi quando ela entrou na. Que o Rocket falou, e que quando eu vi também eu lembrei de Alice, né? Na Toca do Coelho. Ela entra na Toca do Coelho pedindo pra encontrar o Totoro. E aí, essa cena, eu me senti com uma quebra de expectativa, porque quando ela chega pro Totoro, fala assim: Totoro, eu quero saber onde a Mei tá. Eu falei: pô, o Totoro vai pegar na mão dela e eles vão juntos procurar, vai ter uma cena deles. E o Totoro só chama o Datônibus e ela embarca, né? E eu gosto das plaquinhas do Datônibus, que é tipo assim: Sim. santuário, não sei o que, não sei o Uhum. que, não sei o que, não sei o que, Mei. E aí Aham. elas vão encontrar a Mei. E aí o sentimento de alívio, né? Quando a Mei ouve a voz da irmã dela. E, pô, muito fofinha a cena. Gosto muito. E eu gostei muito também disso, a gente se caminha pra última cena, que assim, isso é colado nela, né? Que elas sobem no Datônibus após a Satsuki achar a Mei, e elas vão até onde é o hospital, onde os pais dela estão, e veem que a mãe dela tá bem, tava conversando com o pai dela. Eu gosto muito que o Miyazaki não terminou isso, porque o Miyazaki gosta de ter umas cenas tristes. Ele não terminou esse filme com, sei lá, a mãe dela falecendo. Nossa, graças a Deus. Eu gosto de ter a esperança que tudo vai estar bem, que ela vai voltar pra estar com ela, sabe? Eu só terminei esse filme com pensamentos positivos, sabe? E eu gosto muito desse final. Eu gosto de toda essa saga. E o Totoro tá ali, mas eu sei que eu já falei, mas ele não rouba a cena das meninas em nenhum momento. Eu amo isso. Exatamente. Ele realmente é Uhum. só o mascote do filme pra elas brilharem, velho. Eu amo isso dentro do filme. E outra coisa que eu acho bem bonitinho também nessa cena final é que você comentou, elas veem lá os pais conversando e vê que tá tudo bem. E a May deixa o milho, né? Lá no parapeito, assim, da janela, escrito para a mamãe. Eu achei isso muito fofo, cara. Eu achei isso muito bonitinho. Porque foi aquele milho que ela pegou e queria entregar pra mãe e tudo mais. E no final das contas ela consegue entregar, sabe? Então, é de aquecer o coração. E é bem isso que você falou, Hulk. Ainda bem, graças a Deus, que fez a mãe ficar bem, que deu tudo certo. Porque realmente é aquele filme
pra ser um aconchego, né? Aquele filme pra aquecer o coração. A gente fica mal, né? Então, isso foi entregue do início ao fim. E é uma delícia. Eu confesso que, tipo, parte da minha alegria com o final do filme foi bem o que o Hawk tava comentando, de, tipo, tá acostumado de ter uns final meio desgraceiro em uns filmes assim. Não Miyazaki, mas teve um outro que eu vi, acho que foi Steam Boy, que também era aquele negócio, o próprio Cyberpunk Edge Runners, ele cria uma expectativa pra achar que vai ficar tudo bem, no final fica tudo lascado, sabe? E eu já tava esperando que, tipo, sei lá, a mãe estaria ruim ou estaria alguma coisa assim, só pra, tipo, pesar um pouco o clima, pra dar aquela aflição, pra nos créditos aparecer a mãe saindo do táxi, sabe? Mas quando aparece os créditos, eu enrolei, inclusive, tem um manifesto aqui pra dar, eu enrolei pra entrar na gravação porque eu tava esperando nos créditos ver a mãe de boa brincando com as meninas, sabe? Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei... Sim. Eu não sei vocês, mas eu tava com a. Mano, eu acho que eu fiquei muito traumatizado. Foi com o negócio do Jojo Rabbit, com aquela cena lá do sapato vermelho. E eu tava esperando. Nossa, bicho, também. Meu Deus. Desculpa, mas. Pô, a gente apanhou demais no cinema, velho. Não dá A gente não, é muito mano. traumatizado, mano. Que isso? A gente vai ver um filme tranquilo, a gente não consegue ficar tranquilo, cara. Que loucura. Exato, a gente tá explicando. Eu falei pra você, não é? Tipo, não tô falando que é só você, Douglas. Eu também. Eu fiquei tipo, naquela expectativa. Tipo, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Agora pensa os coitados que tava no cinema assistindo isso, velho. Logo depois de ver Túnel dos Vagalumes. Meu Deus, sim, cara. Que bizarro, né? Ai, cara, muito doido. Quebrou o mundo do pessoal, reconstruir e quebrou de novo. Sim. Ah, mas muito fofo e muito legal ver que a família ficou unida no final, né? Pô, muito feliz. Mas, pô, se a gente fica aflito assim, que é mais ou menos a aflição que a Satsuki sente durante o filme, eu sinto que tudo que o Miyazaki tentou fazer aqui, ele tentou fazer muito bem, né? Porque a gente realmente sentiu parte dessa jornada. E é uma jornada curta, a gente falou aqui sobre de um filme de 1h20. Um filme que ele não tenta te entregar nada de forma acelerada, ou seja, essas 1h20 tem muita contemplação. E o filme ele te entrega uma mensagem muito bonita, muito legal. E mostrando que hoje em dia, às vezes falta só tato realmente pra fazer filme, sabe? E, pô, assistir qualquer filme do Estúdio Ghibli, eu acho que nunca vai ficar. A nível de animação, nunca vai parecer datado. Não consigo imaginar. Até porque o 3D, que apesar que hoje em dia tudo é 3D, né? Principalmente na animação ocidental, cara, um 2Dzinho ali, feito como é feito num carinha do Estúdio Ghibli, velho. Não tem como, velho, não tem como superar a passagem de sentimento. Pô, é sensacional. Uhum. De novo, não tem nada reinventando a roda no conceito de animação naquele filme, não tem nada fazendo nada revolucionário naquele filme, é apenas a técnica que é aplicada desde, sei lá, os anos 30, muito bem aplicada, muito bem feita, muito bem colocado, cada pontinho, cada quadro daquele filme parece uma pintura mesmo. Uhum. Um outro detalhe, vocês comentando um pouquinho sobre a estrutura narrativa, ele é um filme meio... no anime a galera chama muito de slice of life, né? Mas tem muito filme que ele é mais contemplativo, ele não tem exatamente aquela estrutura básica de, tipo, mostrar o status quo, aí quebra esse status quo com a presença de um vilão e o filme é resolver esse conflito e voltar pro que era antes, sabe? Normalmente, principalmente ocidental, é derrotando o vilão e voltando para esse estado normal. Não, ele vai desenvolvendo o estado normal, vai trabalhando coisas que acontecem mesmo na vida. E filme assim, normalmente é filme mais voltado para o artístico, você vê filmes assim mais em circuitos de premiação, festivais de cinema, e normalmente não é o tipo de filme que vende, que é uma pena por causa disso, porque não é um filme que chama o grande público para a sala de cinema, que volta lá no ponto que o Hawk falou no comecinho, que em bilheteria ele não fez tanto sucesso assim, ele acaba sendo um cult dentro da própria animação, né? É meio que isso. O Japão, ele gosta de alguns filmes mais contemplativos, mais que a gente aqui. Uhum. Tem um, cara, vai me fugir o nome, infelizmente, porque foi algo que eu pensei agora durante a gravação, e aí eu nem pesquisei. Mas tem muito Reels dele, velho. Que é aquele de um senhorzinho falando o hoje é hoje, amanhã é amanhã. E filme japonês, ele é da Netflix, eu tenho quase certeza.
Mas o japonês, ele valoriza muito essa harmonia com a natureza, né? Eu tive a oportunidade, junto com os meninos, de estar no Japão recentemente. E é muito legal a forma como eles veem o futuro sem abandonar o passado. Eu acho que o filme tem muito disso. Dessa ligação com a natureza, ligação com a história japonesa. Mas, pô... Não só o japonês, né? O asiático, no geral, ele gosta muito, né, de trabalhar isso. Teve um filme... Aí eu vou inventar nome de filme aqui pra vocês, tá? Mas é um filme live action chinês que eu tava vendo, inclusive, no último festival de cinema que eu tava, que é Living the Land, por exemplo. Ele também é a mesma vibe, sabe? É mostrar a infância de um jovem chinês lá onde o vento faz curva, onde o povo, sei lá, planta trigo pra comer o próprio pão, sabe? Tipo, não tem nem dinheiro direito na época que passa o filme. E é algo muito parecido, sabe? Cinema coreano também tem um pouco disso, tailandês também tem um pouco disso. E também, de novo, não é algo que chama as massas, infelizmente. Vamos agora fazer um pedido para que você, que nos ouviu até aqui, para que a gente continue produzindo esse projeto que é o Fliperama Nerd, a gente pede uma ajudinha lá no Catarse, tá? Fliperama Nerd Oficial lá. Nós temos planos de a partir de R$5, gente. Pra você, qualquer plano desses, você vai entrar no nosso grupo, a gente troca ideia lá todo dia, vamos falar de animes, vamos falar de jogos, vamos falar da vida. Então assim, muito legal trocar ideias, tá? Então a gente tá sempre lá conversando. E fazer um agradecimento aos nossos fichas de ouro, que são Bruno, Felipe, Pedrinho e Bittencourt. Bittencourt, no caso, não é o nosso Bittencourt, é o Bittencourt, irmão do nosso Bittencourt. O famoso Lucas. Então, tecnicamente, ainda é nosso Bittencourt ainda. Mas antes de acabar, nós temos que dar um voto pro quão bom é a nota. Meu querido Totoro, meu vizinho Totoro. Temos que dar uma nota, tá? Oh my God, eu tinha agradecer as nossas esquecido. fichas antes da nota pra gente poder finalizar com a nota hoje. Puta merda, eu tenho que achar essa tabela, peraí. Caraca, eu tinha esquecido de dar nota. Eu acho que eu dei a nota quando eu assisti no My Anime List. Minha nota que eu botei. Apesar de ter ouvido falar muito do meu vizinho Totoro, que dentro desse teste virou meu querido Totoro, acho que o nome era assim pra Meu vizinho Totoro foi... É que em inglês é My Meu Neighbor amado Totoro, Totoro. né? My Neighbor Totoro. Em inglês é My Neighbor Totoro. E por algum motivo a minha Netflix tá em inglês, eu não sei porquê. Inclusive a gente não citou, né, mas quase tudo do Estúdio Ghibli tá lá na Netflix. Então aproveitem, que costuma sair aleatoriamente. Aproveitem pra assistir tudo. Cara, eu já tinha ouvido falar muito de meu querido Totoro, mas ele, mesmo assim, ele foi muito diferente. A jornada do filme foi muito diferente do que eu imaginei que seria. Foi sensacional, eu amei, as 1h20 passaram voando. Eu me senti feliz, me senti triste, mas eu acabei estupidamente feliz durante o filme. Triste não, mas digamos que algumas cenas, como a gente comentou durante o teste, eu fiquei meio ali ansioso. Mas meu querido Totoro não merece nada mais, nada menos que um 9, bem 9zão. Porque tudo que meu querido Totoro tentou fazer, ele fez extraordinariamente bem, sabe? Eu não consigo chegar pra vocês e falar assim, eu queria que o filme tivesse mais 10 minutos, eu queria que o Totoro tivesse mais tempo de tela. Eu sinto que tudo foi extremamente bem preenchido para o que ele queria passar. E falando assim, eu não sei porque eu não dei 10, mas eu vou ficar com 9. Eu acho que meu coração quer um 9. E vai parecer que eu estou copiando de você, mas não estou. Minha nota também é um 9. Porque eu achei esse filme fenomenal. É um filme que nem a gente comentou, né? É um cozy filme, aquele filme conforto. Lembro que eu peguei pra assistir, foi aquela 1h20 que passou voando, me senti muito bem assistindo. Que nem o Roquete comentou, né? A gente tem traumas aí de outros filmes, outras coisas que a gente assistiu, então de vez em quando eu ficava apreensivo por, enfim, né? Outras experiências. Mas não, aquilo me trazia ainda mais conforto, né? De saber que, eu estou errado, nem toda obra precisa, né, ser má, dar susto. Ter um vilão, ter um inimigo, né? Então, eu achei isso muito gostoso de assistir e de viver, né? Também todo o ensinamento que ele traz, toda aquela parada, né, que o filme traz com relação ao conforto em que a natureza, os seres da natureza, né, querendo ou não, o Totoro é um desses, pode trazer para acalmar as personagens e toda essa parte toda contemplativa, assim.
É algo muito bom, muito único do Estúdio Ghibli também, que a gente consegue ver em outros filmes, no qual ele sempre traz. Então, eu acho fenomenal, foi uma experiência incrível, e com isso eu dou um 9. Em questão do que eu sinto com o filme, que é tipo, eu acho que ele é bem trabalhado, a animação é muito boa, a história também é boa, e que nem o Douglas falou, a gente tá muito na expectativa lá de Grauma, essas coisas, mas acaba que não. É sempre uma coisa mais inocente, uma coisa mais suave. E o protagonismo mesmo vai mais para as meninas do que para o Totoro. E na minha cabeça, eu não sei se vocês vão achar isso errado ou não, mas eu acho que é tipo um bom filme. Minha nota para ele seria um 8. Para mim é uma nota ainda muito boa. Mas na minha cabeça, eu não sei porquê. Eu acho que a nota certa para ele seria um 8 mesmo. Não sei explicar de outro jeito. Cara, eu gostei muito. Gostei muito da animação, daquele conceito de, tipo, não precisa reinventar a roda para fazer uma animação muito bonita. Gostei muito de como o Miyazaki é um safado que controla toda a emoção do filme, da expectativa do caos, do algo ruim acontecer e mostrar que não. Você não precisa ficar preocupado aqui. Você tá no meio do mato, você tá sentindo o ventinho batendo na sua cara, e se você sentir medo, você pode abraçar o Totoro, que está tudo certo. Cara, é um filme que, tipo, me dá muita vontade de... Vem um pouquinho aquela coisa, tipo, de algumas obras japonesas, de você morrer de vontade de querer ter filho, sabe? Esse filme aqui. E, tipo, seria um filme que eu provavelmente mostraria pra ser um dos primeiros filmes de um filho ou de uma filha que eu vá ter no futuro. Então, eu gosto, principalmente por ter colocado nesse patamar. Eu acho que é um filme que precisa ser um dos primeiros filmes da vida de uma pessoa. Então, eu daria um 9,5 mesmo. Gostei bastante do filme. Sabe, eu acho que agora porque eu parei pra pensar o porquê que eu tava esperando tanta coisa ruim de acontecer, por causa que eu tô traumatizado pelo outro Miyazaki. Sim. Não, mas você tá traumatizado pelo outro Miyazaki do quê? Do jogo ou do Túmulo dos Vagalumes? Do jogo, eu tô mais acostumado com as desgraças do Miyazaki lá do Souls-like. Rocket tava esperando as meninas ficar rolando o filme inteiro. Não tem final feliz. Dito isso, com todas as notas preenchidas, a média que nós estamos aqui, com meu amigo Totoro, em vez de meu querido Totoro, é 8,875. Aê! Que anime que está acima e abaixo? Tem que ser anime, não pode ser jogo, que aí é difícil de comparar. Putz, peraí. Mas anime ou filme? Não, pode ser anime no geral. Meu amigo Totoro está com 8,75, empatado com God of War Ragnarok. Não, mas esse aí é jogo, é difícil de comparar. Logo antes de Shingeki primeira temporada, que tem em média 9, hein? Deixa eu ver qual que é o anime que tá antes. Ah, Shingeki tá na frente de Amigo Totoro? E Amigo Totoro está na frente de Dungeon Mesh Dungeon Mesh? e de The Boys. Pior que Dungeon Mesh tem uma vibe meio aconchegante também. The Boys, Elden Ring, Night Rain e God of War Ragnarok. E também, Meu Deus. lógico, na frente de Solo Leveling, as 2 temporadas, Kaiju Number 8 e afins. Acho ele melhor que tudo isso mesmo. Mas melhor do que Shingeki? É porque a primeira temporada de... Ele é melhor que a primeira temporada de Shingeki? Não, ele tá Abaixo, atrás, um atrás de Shingeki. A primeira temporada de Shingeki é muito impactante. Na moral. E aí na foda, frente... É que é difícil de 3 de animes. comparar, né? São vibes completamente diferentes. Isso daí, tipo, é cool. Me deixa agoniado, outro me dá felicidade, velho. É, exatamente. Ele tá São literalmente coisas- atrás de 4 animes. Na ordem do pior pro melhor. Shingeki, primeira temporada. Pluto. Kaguya-sama, Season 2. Fullmetal Alchemist Brotherhood. E Kaguya-sama, Season 1. Pô, aí o Luigi spoilou todas as notas pros ouvintes. Os ouvintes já sabem tudo agora. Mas provavelmente os ouvintes já ouviram, né? Isso aí. O ouvinte tem que pegar pra escutar o cast pra entender por que Cada nota, né? Fullmetal Alchemist É tá tão verdade. baixo, né? Ai, mano, nem me lembro. Ainda bem que o Hilário não tá aqui, eu posso xingar ele. Hilário, você é um corno, filho da puta. Você dá nota baixa e Beto agora ele não tá aqui pra se defender. Porque ele sabe que ele tá errado. Ele tá errado mesmo. Mas, antes de xingarmos mais alguém ou falar mais um nome de ex nesse podcast, estamos nos despedindo dos nossos ouvintes hoje. Foi um amor vir aqui falar com vocês de Meu Querido Totoro, é o novo nome original do filme. Todos os sábados, em todas as plataformas, lembrem-se, nossas novas datas. Então, um beijo pra todo mundo
e até a próxima. É segunda nossas novas datas. Meu pai amado, né? Sabe mais, abraço. gente. Sabe, é segunda, segunda. bicho. Aí você também não nem pode eu sei terminar a não, nova data. Hawking. Você não pode terminar Meu também não, Deus. Véi, seguinte, as nossos podcasts saem às segundas-feiras. Porra, eu tinha acertado tudo no teste, velho. Mas foi isso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Um abraço! Até a próxima segunda. Falou! Tchau! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.